Olá, geminianos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a sua leitura anual para 2026? Vamos ver quais serão as energias predominantes, disponíveis, tendências, conselhos para vocês, né? Caso você queira fazer alguma leitura particular comigo, inclusive se você quiser fazer uma leitura anual, igual a esta aqui, só que direcionada especificamente para a sua energia, todas as informações de todos os tipos de leitura que eu faço estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Mas vamos lá então para essa leitura para os geminianos. Que estranho, parece que tá dando um bizil aqui na imagem. Vamos ver se vai continuar, né? Ou se é só uma impressão minha também. Gêmeos, 2026. Vou começar com o tarô do Osho, tá? 3 cartas para uma mensagem inicial. E essa leitura é válida para os geminianos de Sol, Lua e Ascendente. Gêmeos, mensagem inicial para os geminianos, 2026. Eu ia tirar 3 cartas, né? Tudo bem, nada é por acaso. Eu tirei aqui uma carta a mais. Intensidade, simplicidade, o rebelde, repressão, condicionamento. Cartas aqui muito positivas para a parte profissional. Quando eu falar de parte profissional, entenda estudos também para quem ainda estiver ou para quem estiver numa fase de estudos também, né? Se eu não me engano, a leitura do ano passado que eu falo de 2025, né? Porque eu tô gravando essa leitura em 2025. Eu não sei quando que você vai assistir essa leitura, né? Mas a leitura anual que eu fiz para Gêmeos para 2025, se não me engano, veio muito falando de trabalho, né? E aqui, pelo menos essa parte aqui do tarô do Osho, né? Também, tá? Muita ambição, muito foco, muita responsabilidade. Cotidiano, não é uma coisa de vez em quando, é todo dia, né? 8 de ouros, imperador e diabo, né? Cartas de responsabilidade, liderança, e a ambição da carta do diabo. Embora aqui nesse tarô essas cartas não transmitam assim a ideia de ambição, aqui tá falando mais de condicionamento, né? Então, claro, a gente tem que tomar cuidado aqui com o aspecto sombra, por exemplo, da carta do diabo, tá? Mas essas duas cartas juntas são uma energia, assim, capricorniana. Não tô nem falando, assim, de pessoas do signo de Capricórnio, eu tô falando dessa questão da ambição, de querer vencer na vida, de querer crescer, né? Especialmente no aspecto profissional, financeiro. Então, aqui, para mim, tem muito foco nessa questão. Tá? Não quer dizer que outras áreas não serão contempladas aqui nessa leitura. Isso aqui é apenas o começo, né? Eu sempre tiro umas cartinhas aqui do tarô do Osho no início da leitura, mas agora a gente vai fazer a sua leitura anual, propriamente dita, para 2026, com este baralho aqui, tá? Então vamos lá. Gêmeos 2026. Quais serão as energias predominantes, disponíveis, tendências, conselhos para os geminianos para o ano de 2026? Vamos lá? Estão prontos? Fundo da leitura, a carta do louco, novos começos, novos inícios, novas aventuras, novos caminhos. Arcano maior número 0. É tudo novo, né? Novidade, novos caminhos. É uma carta de coragem, tá? De se lançar em situações novas que te tiram da zona de conforto. O louco é o fundo da sua leitura, não vai aparecer aqui na nossa mesa. Aqui é realmente uma saída da zona de conforto, né?
mas não vai aparecer na mesa, mas sabemos que o louco veio aqui como fundo da sua leitura. O fundo da leitura, gente, muitas vezes eu associo como uma carta assim que permeia toda a sua leitura. Ela também muitas vezes fala daquilo que nós não estamos vendo, né? O que você não está vendo? Que tem novos caminhos. E aí a sua leitura já abre com uma carta que fala de possibilidades, né? Eu vou abrir tudo primeiro, tá? Vamos lá. Abrir todas as cartas. 2 de paus, rei de espadas, 3 de ouros, 2 de espadas, 9 de copas, as de paus. Enamorados são vocês. Rei de paus, 4 de ouros, valete de ouros, saída da zona de conforto, né? Cavaleiro de paus. E lá no fundo, a nível inconsciente, vocês querem movimento, aventura, coisas que instiguem aqui a questão da coragem, né? Coragem, movimento. Lá no fundo, então, a um nível muito profundo, vocês não querem ficar parados numa zona de conforto, tá? Questões inconscientes vindo à tona, né? Vamos lá. Você está representado aqui na leitura por um 2 de paus e um 3 de ouros. Sim, isso aqui tem muito a ver com trabalho e ou estudos, tá? Tanto os naipes, né, quanto o 3 de ouros, que é uma carta muito relacionada a trabalho e a estudos, assim como o 8 de ouros, que veio ali no tarô do Osho. Então, parece que a gente mantém essa temática aqui, de certa forma, na sua leitura. Essa carta mostra você com a faca e o queijo na mão, com possibilidade de expandir, tá? As possibilidades aqui é no sentido de escolhas também, tá? Possibilidades, escolhas, o mundo na palma das mãos, a faca e o queijo na mão, do tipo, você tem tudo o que é necessário para expandir. Essa carta não é uma carta imediatista, então ela fala de você projetar, planejar o seu futuro, não só o seu futuro aqui para 2026, mas mais além também, para além de 2026, tá? Então, pensar aqui quando se trata de estudos e ou de trabalho, ter uma visão aqui de médio e longo prazo, não ser imediatista, tá? Então, essas cartas vêm aqui representando a sua energia. Ótimas cartas. 3 de ouros aqui na casa 3 também, sem falar na sincronicidade numérica, né? 33 é como se fosse uma casa que estivesse ativada, né? E é uma casa, é a casa de Gêmeos, a casa 3, é uma casa que fala muito de criatividade e comunicação, e novamente uma ótima carta aqui para a parte profissional, negócios e estudos, tá? Mostra você interagindo, se comunicando. Então, tem pessoas aqui que podem ter objetivos parecidos com os seus, ou então estarem alinhadas com você, né? Pessoas que estão ou que estarão alinhadas com você e que vão querer ouvir o que você tem a dizer também, tá? E vice-versa, porque 3 de ouros é uma carta de equipe, trabalho em equipe. Então, muito forte aqui a energia de trabalho em equipe também nessa leitura. Comunicação favorecendo o trabalho, comunicação favorecendo os estudos, comunicação favorecendo a formação de grupos, de equipes, né? No meio dessas duas cartas, a sua inteligência, tá? Não temos dúvida de que o signo de Gêmeos, as pessoas do signo de Gêmeos são muito inteligentes, né? Rei de espadas é a carta máxima do naipe de espadas, então tá falando aqui da sua inteligência, da sua capacidade de estratégia, da sua capacidade de comunicação. E aqui, pelo menos a princípio, porque a gente vai falar de relacionamento aqui também, tá? Mas pelo menos a princípio favorecendo muito aqui o aspecto da vida profissional, financeira, estudos, tá? Rei de espadas e as de paus. Nas casas que representam a sua vida material. Dinheiro na casa 2,
cotidiano, incluindo o trabalho, na casa 6. Então, podemos dizer aqui que isso aqui, no mínimo, está falando de uma nova rotina, né? Uma nova rotina pode ser um novo trabalho? Pode ser. É uma energia criativa, é uma energia nova, é um as, tá? Um novo início na casa 6, que fala da sua rotina, podendo incluir seu trabalho, seus estudos, tá? Então, uma ótima carta, muito alinhada aqui com o espírito. Ótimo. No dinheiro, a sua capacidade, a sua inteligência para ganhar dinheiro, para administrar o seu dinheiro. Não tem muito o que dizer, tá ótimo. Não reclamem dessa carta aqui. Ela não tá falando assim de você ganhar menos ou mais, ela tá falando da sua inteligência, de você usar isso a seu favor no que toca aqui a questão do dinheiro, tá? Tem outras cartas positivas para dinheiro aqui nessa leitura, o 3 de ouros, o valete de ouros principalmente, tá? O 4 de ouros no sentido também de guardar, de investir o dinheiro, tá? Nesse sentido é uma carta positiva. 2 de espadas na casa 4. Casa 4 é a casa da casa, é a casa da moradia, é a casa da família. Vamos lá, 2 de espadas no que toca à família. Pode haver alguma questão aqui, ou de você não se entender com alguém, ou pode ser muito literal no sentido de não haver comunicação entre você e alguém. Então, das duas, uma, ou você cortou ou irá cortar relações com alguém ou comunicação, ou tudo bem, você não cortou relações, mas você pode ter divergências com alguém da sua família. Mas assim, no fundo, todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem alguma divergência, mas se isso aparece na sua leitura, pode ser algo um pouco mais forte, que chama a atenção, né? Então, isso é uma leitura do 2 de espadas aqui na casa da família, tá? Não quer dizer que todos os geminianos terão problema de comunicação ou de entrar aqui num acordo, no consenso com alguém da família, tá? Mas é uma possível questão aqui para alguns de vocês. Se aparece na leitura é porque tem uma grande importância, tá? Não é uma divergência qualquer. Essa carta também é uma carta que fala muito de tomada de decisões. Isso pode envolver a família, decisões que envolvem a família, ou decisões da família que impactam na sua vida. E não necessariamente existe um consenso, né? Porque tem uma espada apontando para cada lado. Isso dá mais uma sensação de divergência do que de consenso, né? As decisões aqui podem ter a ver com moradia também. Permaneço aqui, ou eu me mudo, ou o que eu faço da minha vida nesse sentido de onde é que é o meu lugar, né? Onde é que é o meu lugar, tá? Então pode haver dúvidas e decisões a serem tomadas nesse sentido de moradia, tá? O 2 de espadas é uma carta que transmite a ideia de algum tipo de bloqueio. Então, como eu sugeri, pode até ser bloqueio de comunicação, mas pode ser algo mais interno, como emocional e mental também. E eu diria então para vocês trabalharem isso, pode ser por meio de algum tipo de terapia, por exemplo, para que isso não afete a sua vida negativamente, né? Bloqueando o seu coração, bloqueando a sua visão, os chakras, né, superiores aqui, ó, do cardíaco para cima, tá? E numa casa de família, quando a gente está num processo de autoconhecimento, a gente trabalha muitas questões familiares, né? Como que é a sua relação com a sua família, com seus pais, com seus avós, com seus irmãos. Então, tem alguma questãozinha aqui, tá? 9 de copas na casa 5. Casa 5 fala de alegrias, prazeres, diversão, criatividade, vida social, filhos. Se você tem filhos, o 9 de copas mostra você satisfeito, tá?
Assim, filhos dão trabalho e nem sempre trazem só satisfação também, mas aqui tem motivos para você se sentir satisfeito, feliz, grato, né? Pode ser alguma conquista relacionada a filhos, tá? Agora falando de você mesmo, né? De alegrias, de prazeres, então alegrias e prazeres, claro, pode estar relacionado a conquistas dos filhos e a própria alegria dos filhos, tá? Mas falando de você mesmo, tem aqui uma energia de grande satisfação. O 9 de copas é uma carta de alegria, é uma carta de satisfação. Numa casa que fala justamente de alegria, de satisfação, de diversão, de criatividade, tá? Então, fazer coisas criativas que mexam aqui com o seu lado emocional de uma forma positiva. E 9 de copas está aqui em cima da torre. E assim, 9 de copas é uma carta ótima, mas que transmite alguma ideia de zona de conforto. O personagem sentou, ficou, cruzou os braços. A base dessa carta é uma torre. A torre é um arcano maior, é um chacoalhão do universo. Eu entendo que, ok, você pode estar muito bem aqui, do jeito que tá, né? Mas existe muito convite nessa leitura para sair da zona de conforto, tá? Então, alegrias e prazeres também podem estar associados a sair da zona de conforto. O número 9 é um número de encerramento de ciclo, o As é um começo de um novo ciclo. Estou lendo aqui a sequência das cartas, não necessariamente nas casas onde elas estão, tá? Mas a numeração. E como eu disse, lá no fundo você quer esse movimento. Lá no fundo, mesmo que seja uma energia inconsciente. Se é inconsciente, estamos falando, por exemplo, do seu eu superior, né? Do seu eu maior, da sua mônada, que tem informações que o seu eu menor e inferior não tem, né? Então, um grande convite aqui nessa leitura para sair da zona de conforto, tá? E sair da zona de conforto tem a ver com novos caminhos, sair do que você conhece, né? Isso aqui eu já conheço, mas a vida está me convidando a conhecer outras coisas, outras pessoas, outros lugares, outro tipo de trabalho, outros interesses, né? Ok. Já falamos do As de Paus aqui a nível de cotidiano, a nível de trabalho e de estudos. De saúde é uma ótima carta. Eu não faço leituras de saúde, mas está uma carta aqui, ó, que transmite muita ideia de energia vital. É um símbolo fálico, né? Potência, tá? Não tem, quando se trata de carro, não tem aquela expressão cavalos de potência? Então, potência em cima da energia do cavalo aqui é muita potência, né? Muito fogo, muito entusiasmo, muita criatividade. A energia sexual é uma energia criativa, tá? Que pode ser canalizada para diversas áreas da sua vida. Os enamorados na casa 7, que é a casa das parcerias, dos relacionamentos, onde exista um comprometimento, tá? Para alguns aqui existe uma zona de conforto relacionada ao não se comprometer. Para alguns, né? Mas agora a gente está na casa 7, que fala de comprometimento. Seja o comprometimento numa parceria no sentido de relacionamento amoroso, mas pode ser uma sociedade, pode ser algum outro tipo de parceria também, tá? Então é namoro, noivado, casamento, parceria, sociedade, contrato, tá? E tá aqui uma carta de parceria, mas que também é conhecida por ser uma carta de livre-arbítrio, escolhas. Quando eu começo a falar das cartas aqui de baixo, eu começo a fazer cruzamentos. Então, a carta dos enamorados cruzou com o 2 de paus, cruzou com o As de paus. Uma sequência, um As e um 2 do mesmo naipe, falando de um novo início, falando de novas energias aqui e de escolhas, né, de possibilidades, também aqui no tema dos relacionamentos, tá? Então, uma carta de relacionamentos na casa dos relacionamentos, mas que tá falando aqui muito de escolhas, de livre-arbítrio. É uma carta que transmite, sim, uma certa ideia de
liberdade, mas não quer dizer que não haja comprometimento. Estamos falando de comprometimento, tá? A liberdade aqui é no sentido oposto ao condicionamento, por exemplo, ou a dependência ou a codependência. É mais nesse sentido aqui a liberdade da carta dos enamorados. Pode até ser liberdade também no sentido de relacionamento aberto, mas se não é a sua, não, essa não é a minha vibe, né, de relacionamento aberto. Eu quero um relacionamento comprometido. Ok, a liberdade aqui tem a ver com um não depender do outro, né, não haver uma dinâmica tóxica de dependência ou de codependência, tá? Então a liberdade fazendo contraponto com uma codependência, por exemplo. Então é uma carta que transmite a ideia de um relacionamento onde as partes são livres nesse sentido. É um relacionamento divino, né? Não é um relacionamento tóxico, tá? Cruzou com cartas aqui que representam sim a possibilidade de um novo início. Um novo início pode ser real mesmo, um novo relacionamento, mas pode ser uma nova fase dentro de um relacionamento que você já esteja nesse relacionamento, tá? Mas muito forte aqui essa energia de novos inícios, de possibilidades. Essas cartas por si só não garantem que vai haver uma continuidade, tá? São cartas muito positivas e muito promissoras. Se vai haver uma continuidade, são outros 500. Aqui é uma leitura geral e mesmo nas leituras particulares, a leitura anual é uma leitura onde a gente tira uma carta para cada tema. Então, não dá para aprofundar. Se você quiser aprofundar no tema do relacionamento, aí é melhor fazer a leitura específica de relacionamento, onde a gente só vai falar sobre esse tema, né? No canal tem a leitura de relacionamentos para os membros também, tá? Mas aqui, de toda forma, como eu estava dizendo, cartas muito positivas, sim, para o início de um novo relacionamento ou para uma renovação dentro de um relacionamento que já exista. Um relacionamento saudável, já que a energia aqui não é a energia tóxica de dependência ou de codependência, tá? Muito bom, né? Aqui também eu tenho que dizer que é uma energia de muita paixão, né? Quando eu olho os cantos aqui da sua leitura, essas cartas juntas, o fogo do naipe de paus com a energia dos enamorados, me transmite muita energia de paixão, de enamoramento, óbvio, né? Paixão, criatividade, sexualidade. Então, como eu disse, isso é uma energia sexual, mas que pode ser canalizada para outras coisas, porque quando a gente fala de paixão, sim, pode ser a paixão por alguém, mas pode ser a paixão por um projeto também, tá? Então aqui transmite muita energia de paixão, os cantos da sua leitura. Paixão por um projeto, paixão por uma novidade, paixão por um novo interesse, paixão por alguém, paixão por si mesmo, enfim. Outra carta que transmite a ideia de paixão, Rei de Paus. Então, me parece que vocês irão se apaixonar em 2026. Se não é por alguém, é por um ideal, é por uma ideia, é por um projeto. Tá muito forte essa energia aqui, tá? Rei de Paus na casa da transformação. O que irá se transformar na sua vida em 2026? Se 2026 é um ano que vai ter muita paixão, vai ter muito entusiasmo, tá? Vocês se sentirão motivados. Olha que interessante. Motivação. Rei de Paus eu associo muito com automotivação. Não é necessariamente uma motivação que venha de fora, né? No sentido de alguém que te motiva. A gente vai chegar lá. Eu vou dizer que sim, o Rei de Paus aqui pode representar alguém que te motiva, tá? Mas num primeiro momento ele fala da automotivação. Isso dentro de você mesmo, né? Então a transformação com o Rei de Paus pode ser no sentido espiritual, naipe de paus é fogo, é a centelha divina. Fala aqui do seu poder pessoal, do seu poder de criar, de co-criar a sua própria realidade. Paixão, entusiasmo por algo, por alguém, por si mesmo, pela vida. Uma nova vida, né? A gente fala que o louco é aquele que acabou de nascer ou de renascer, né?
uma nova vida. Como é um arcano da corte, então é aquilo que eu estava dizendo. Como é um arcano da corte, esse arcano pode representar alguém. Alguém que traz aqui uma inspiração, né? No sentido de te motivar, tá? Então esse alguém podendo ter, independentemente se é alguém que vai ficar ou não na sua vida, esse alguém pode ser alguém que seja assim como se fosse uma mola propulsora que te impulsiona a crescer, a evoluir, a querer fazer coisas novas, a querer, sabe, se apaixonar pela vida, né? Esse rei de paus cruza com o rei de espadas e para o 9 de copas. Para quem... eu ia falar aqui de relacionamento homossexual, sim, mas isso é o de menos aqui na leitura. Pode ser um relacionamento hétero também, tá? Mas tá aqui, 2 reis. Falando de você mesmo, você aqui na energia máxima do seu naipe. Eu recomendo com o rei de paus aqui você assistir o seu oposto complementar, que se não me engano é Sagitário. E se for, eu vou fazer a leitura de Sagitário hoje ainda. Vou lançar essas 2 leituras ao mesmo tempo, tá? Se eu não estiver enganada, né? Se Sagitário for o signo oposto complementar a Gêmeos, com essas 2 cartas aqui, eu diria para você assistir também o seu oposto complementar, tá? Então, esse rei de paus cruzou com a energia do rei de espadas, cruzou com a satisfação, a alegria aqui do 9 de copas, tá? Muito fogo, muita paixão nessa leitura. Muito fogo, muita paixão. Alguém vai despertar algo de muito interessante aqui, tá? Então, a transformação é nesse sentido de fogo, de entusiasmo com a vida, tá? 4 de ouros na casa da espiritualidade do autoconhecimento. Então, ambos caminham juntos, o caminho de evolução é um caminho de autoconhecimento. 4 de ouros, vamos pegar aqui o aspecto positivo. Como conselho, por exemplo, o 4 de ouros pode falar de você... pensando aqui na parte financeira, ele pode estar falando de você investir o seu dinheiro, né? Não ganhe o seu dinheiro e gasta tudo de uma vez. Com o rei de espadas, não me parece que você seja o tipo de pessoa que faça isso. Aqui é inteligência, né? Agora, o 4 de ouros é aquele tipo de carta que transmite muito a ideia de algo que está parado, né? Então, esses personagens aqui sentaram no banquinho, sentaram e ficaram. Zona de conforto, tá? Então, isso aqui pode ser um reconhecimento de que talvez você esteja numa zona de conforto. Essa zona de conforto, ela pode estar associada ao seu ego, ao seu egocentrismo, todo mundo, né? Aqui é uma leitura para Gêmeos, então... Perceba, por exemplo, se você se preocupa muito com o que os outros pensam a seu respeito. Isso é uma necessidade do ego, né? Porque no fundo, não tem ninguém assim tão preocupado com você a esse ponto, tá? Então, se não estão preocupados com você, não é você quem deve se preocupar se os outros estão pensando ou deixando de pensar, falando ou deixando de falar de você, tá? É uma carta que não transmite muito a ideia do dar e do receber, que é o contrário do 3 de ouros. Então, essas 2 cartas, elas te convidam a se abrir mais para as trocas, a se abrir mais para as pessoas. 2 cartas que transmitem a ideia de bloqueio aqui, ó, por exemplo, no chakra cardíaco, tá? Então, de repente, eu gostaria de ter um relacionamento amoroso, ou eu gostaria de ter mais amigos, mas aí o bloqueio aqui no chakra cardíaco, ou até mesmo em algum outro chakra, porque me chamou a atenção o chakra cardíaco, mas pode ser algum outro chakra, pode ser o 2º chakra, por exemplo, né? Número 2 e o número 4, né? O cardíaco e o... Como é que chama? Esqueci. O 2º chakra, né? O 2 e o 4, o 2º chakra e o 4º chakra.
bloqueios, tá? Então, estamos falando de autoconhecimento. Então, aqui passa pela necessidade de você reconhecer os próprios bloqueios para que você possa liberar esses bloqueios, seja como for. Hoje em dia tem muitos tipos de terapias, meditações, reiki, terapias convencionais, terapias alternativas, enfim, tá? O 3 de ouros pode até falar de você buscar ajuda profissional para isso. Buscar um profissional que te ajuda aqui na questão do desbloqueio, tá? Valete de ouros na casa da realização. O que vai te trazer realização em 2026? Valete de ouros, assim como os ases, os valetes também representam novos começos. Novos começos, novos aprendizados, novas aventuras, tá? Inclusive no tarô do Osho essa carta chama-se aventura. Pegou muito aqui o aspecto profissional, que, como eu disse, pode ter a ver com estudos para quem for de estudos, tá? Um novo caminho aqui no campo material, profissional, financeiro, de estudos. Cruzou com o 2 e o 3, o 2 de espadas e o 3 de ouros. Você precisa ter olhos de ver, se abrir para essas possibilidades, né? E não se fechar para as pessoas, seja apenas no sentido de interagir com essas pessoas ou até mesmo no sentido de buscar a ajuda profissional dessas pessoas. Ou quem sabe você é aquela pessoa que pode ajudar profissionalmente alguém com os seus serviços ou com os seus produtos, tá? Eu costumo também associar a carta que vem na casa da realização com a carta que vem na casa das alegrias. Então, tem uma saída da zona de conforto e, ao mesmo tempo, podemos dizer que tem muita satisfação aqui neste novo caminho, tá? Muita satisfação neste novo caminho. A torre na casa de projetos futuros, grupos de pessoas, grupos. A torre quer dizer que tem uma grande mudança, né? Em termos de grupos. Quando a gente fala de grupo, pode ser qualquer grupo, até grupo de WhatsApp, tá? A casa 11 é uma casa um pouco mais coletiva, é a casa de aquário. Essa carta pode até estar falando de alguma... de alguma coisa mais, assim, ligada ao coletivo mesmo, né? Não quero falar de algo tão, tipo assim... Sabe quando teve a pandemia? Foi uma coisa coletiva, foi uma torre a nível coletivo, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, muita calma nessa hora, mas pode ter alguma questão aqui, né? Que afeta a coletividade. E ok, nesse caso você precisa ser solidário ou você é justamente uma dessas pessoas dentro da coletividade que é afetado por essa torre e aí você vai precisar da solidariedade de outras pessoas. Para isso você vai precisar estar aberto, com o coração aberto, empatia, né? Tá? Rei de espadas é uma carta ótima, mas não é uma carta muito empática. É uma carta mais racional, né? Empatia seria muito mais uma energia da rainha de copas, por exemplo, tá? Então, sim, a torre é uma carta que pode falar de desastres naturais que afetam a coletividade, tá? Tem esse significado, mas não quer dizer que, porque veio essa carta na sua leitura, que isso vai acontecer, tá? Não faço leituras tão fatalistas assim, não é o meu gênero, né? Meu estilo de leituras, tá? Mas, de fato, pode haver aqui situações de fora que afetam a sua vida. Situações que não estão no seu controle, e essa carta fala muito de controle, né? Mas aqui, ó, a força da natureza. Então, de uma forma geral, tá? Não tô falando aqui de catástrofe, tô falando de qualquer situação que não esteja no seu controle e que, de alguma forma, afeta a sua vida. Muda o rumo dos seus planos, né? Eu tinha um plano, eu tinha uma ideia de caminho que eu ia seguir, mas aconteceu isso aqui e agora eu vou ter que seguir um outro caminho. Um novo caminho, tá? Então, projetos futuros aqui passando por alterações,
por causa de situações que fogem do seu controle. E tá tudo ok, isso acontece com todo mundo, tá? Então te tira da sua zona de conforto, né? Cavaleiro de Paus é a energia que está aqui no seu inconsciente, a um nível muito profundo inconsciente, então você está vibrando numa energia de fogo, de aventura, de movimento, movimentar a sua vida, de coragem, coragem para situações novas, coragem para viver uma paixão, seja uma paixão por alguém, por um projeto, por um novo interesse, por você mesmo, tá? Essa é a energia. Essas mesmas cartas cruzam com a carta dos enamorados, que é uma energia de paixão, de enamoramento, de parcerias, tá? Rei de espadas com o 9 de copas, rei de paus e a torre. Maturidade o suficiente aqui para lidar com essas situações que fogem do seu controle e que te tiram aqui da sua zona de conforto, né? Isso também pode ser uma grande oportunidade e mola propulsora aqui a níveis assim de criatividade, né? Um caos aqui positivo, tá? 3 de ouros, 2 de espadas, 4 de ouros, valete de ouros. Então, isso aqui poderia ser um as, né? Não é um as, mas é um valete, só para dizer que é uma energia de início. Um as, um 2, um 3 e um 4. 1, 2, 3, 4. É uma energia de novos inícios, tá? Que tá aqui bem no centro da sua leitura. Muito voltado aqui principalmente para vida material, dinheiro, trabalho, estudos, negócios. Podemos incluir a saúde física aqui também, tá? Energia vital. Mas esteja aberto, né? Esteja com o coração aberto, tenha olhos de ver, né? Para ver as possibilidades, as oportunidades. Não se feche, tá? Não se feche. Não se feche. Esteja aberto. É isso aí, gêmeos. Aquário veio com uma energia parecida com essa aqui. Se você quiser ver a leitura de Aquário, também eu fiz uma recomendação. Eu nem fiz a leitura de Sagitário ainda. Não tenho ideia do que vem na leitura de Sagitário. Mas quando eu vi essa carta aqui debaixo do Rei de Espadas, me veio essa de te falar de assistir a leitura de Sagitário. Se você sentir no seu coração, Sagitário pode ter uma mensagem para você, tá? Agora eu vou tirar uma mandala. Mandalas emitem uma vibração, então você vai olhar, vai se conectar com essa mandala, porque ela vai emitir uma vibração de alguma coisa que você precisa, tá? E enquanto você se conecta com a mandala, eu leio a mensagem do livro. Vamos lá, Gêmeos. Duas mandalas, vamos lá. Eu vou ler um pedacinho de cada uma da mensagem que tem no livro, tá? Então, pode se conectar aqui com as 2 mandalas. Não vieram 2 por acaso. Mandala número 13. O 13º caminho. Esse caminho significa razão, Rei de Espadas. Ele simboliza o uso da inteligência para atender assuntos emocionais. O 13º caminho ativa a paixão. Eu falei muito de paixão aqui nessa leitura, né? Então, ó, ativa a paixão e faz usar a vontade da mente para alcançar os desejos. Neste caminho, a busca da beleza é uma preocupação do buscador que passa a almejar o que é grande. A ambição se manifesta em todos os planos da existência e a vontade divina aceita que se queira mais. A mandala do 13º caminho, acaba que eu vou ler tudo, né? A mandala do 13º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo pensamentos lógicos e definindo metas concretas, metas inclusive aqui financeiramente falando, tá? A mandala 13 leva a um estado de consciência racional e comunicativo. Tudo a ver com Gêmeos, esse Rei de Espadas. Racional e comunicativo, no qual a disciplina tem muito valor. Disciplina. Essas qualidades, se atendidas, se transformam numa força de elevação poderosa que facilita a união com os planos superiores. Este ponto da caminhada é chamado de consciência da coesão da unidade. Unidade, né? Coesão, coerência, palavras muito poderosas, tá? Quando você tirar a mandala 13, este é o momento para cuidar do embelezamento do corpo e tirar a energia da vaidade, energia vital, o corpo físico, a saúde, e pensando também na parte estética, por que não, né?
A mente está lógica e através da força das palavras é feita a conexão com Deus. Como oráculo, a mandala 13 traz as seguintes informações. Faça um tratamento de beleza. Não faça gastos que gerem dívidas. Uma vez eu fiz uma leitura que saiu essa carta e eu li esse pedaço, alguém comentou assim, como é que vai fazer um tratamento de beleza sem fazer gastos que gerem dívidas? Mas tá aqui, eu tô só lendo, tá? Atenção a estados depressivos podem ser um ataque espiritual, então cuide da sua energia, tá? Cuide dos nervos e não imponha a sua vontade com agressividade. Não imponha a sua vontade com agressividade. Então estamos falando de gentileza. Meditação para mandala 13. Inteligência indutiva da unidade, belo coração. Em ti estão a fusão do pensamento com o desejo. Unifico-os no meu coração para que minha mente seja tranquilizada. Serafins e virtudes, vossa ajuda eu invoco. Então, tudo isso que eu li é dessa mandala aqui. Agora eu vou ler a mensagem da mandala 16. O 16º caminho. Este caminho pode representar o uso do livre-arbítrio, que tem a ver com essa carta, ou a vitória sobre a tentação. O 16º caminho ativa a liberdade, ele traz a possibilidade do erro. Por isso é um caminho perigoso para quem não está firme. O erro no sentido das escolhas, né? Liberdade de escolhas, tá? A mandala do 16º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo atração pelo que é fácil e agradável. Ela leva ao estado de consciência que permite entrar no jardim do Éden, que é um ponto de descanso e de tentação para o buscador. Ele representa um descanso para o caminhante que ali não encontra nada que o faça esgotar-se. Você vem com muita energia nessa leitura, né? No entanto, é preciso fazer a aliança certa para não sofrer atrasos na jornada. Confesso que essa mandala, a mensagem dela é a mais enigmática para mim, né? Talvez eu mesma tenha que me conectar mais com essa mandala. Seu nome é Consciência Gloriosa. Quando você tirar a mandala 16, este é o momento para dar repouso ao corpo e poupar energias. Aqui você vem com energia demais, não me parece que você tenha que poupar energias, mas se essa mandala veio, ela tem alguma coisa aqui para te dizer, né? A mente está sobrecarregada, o que às vezes impede sua conexão com Deus. Como oráculo, a mandala 16 traz as seguintes informações. Você terá que fazer uma escolha importante. Sim, 3 cartas de escolhas nessa leitura, tá? O 2 de paus, o 2 de espadas e o arcano maior dos enamorados. Então, você terá que fazer uma escolha importante. Se seguir o seu coração neste momento, deve acertar. Só um detalhe, quando a gente fala de seguir o coração, não é seguir o coração no sentido de emoções à flor da pele. Seguir o coração tem mais a ver com seguir a intuição. E seguir a intuição tem muito a ver com silenciar a sua mente tagarela, tá? Prepare-se para dizer não a uma tentação. Cuide do estômago e do sistema nervoso. No trabalho, este é o momento de falar das suas realizações. Sim, a gente falou muito aqui do plano de trabalho e de estudos, né? Meditação para mandala 16. Inteligência triunfante, eterna volúpia da glória. És o paraíso da volúpia que está preparado para os justos. Sobre mim, tua orientação se derrama. Paraíso da glória, recebe minha alma. Querubins e dominações, vossa ajuda eu invoco. É isto, geminianos. Terminamos a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa leitura possa te ajudar. Deixar o louco aparecendo aqui, né? Uma carta importante na sua leitura, né? Muito obrigada pela sua companhia, espero que essa companhia continue em 2026, aguardo vocês nas próximas leituras, tá? Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima, um excelente ano a todos, namastê!